Isso é muito engraçado, que ao invés, diferente das lives, eu tô literalmente falando sozinha aqui. Oi, você é artista e tá pensando em vender seus trabalhos ou quer conseguir mais clientes? Então, fica aqui comigo que talvez essas 5 dicas pra conseguir mais clientes possam te ajudar em alguma coisa. Oi, eu sou a Anne, prazer em te conhecer. Se você não me conhece ainda, eu sou a Anibe, mas pode me chamar de Anne também, como eu citei, né? Então, teremos muitas falas repetidas nesse vídeo, porque eu sou extremamente confusa quando eu tô falando sozinha. E se você não me conhece, eu trabalho como ilustradora no ramo das commissions. Eu acho que eu nunca trabalhei com algo diferente das commissions. Então, todas as dicas que eu vou te dar nesse vídeo vão ser voltadas para as commissions. Porém, eu peço que você escuta com a atenção que eu tenho pra te falar, porque provavelmente alguma coisa que eu posso te falar aqui, mesmo que você não esteja com tanto interesse agora em revender encomendas personalizadas, pode te ajudar em alguma coisa, né? Então, fica aqui comigo. Para começar, o que são as commissions? São encomendas personalizadas, onde o cliente, a partir de algum meio de contato, entra em contato com você. Daí, geralmente, essas pessoas, elas possuem personagens próprios, ou elas querem que você ilustre algum personagem que seja criado por você, ou que elas vão inventar ali na hora, não sei. Mas, geralmente, eles já têm a ideia do que eles querem, ele só dá o dinheiro na sua mão e você executa a ideia. Basicamente, a commission é isso, você funciona como um executor do trabalho que ele quer. Aí o uso, gente, pode depender pra caramba, né? Pode ser para livro, pode ser para uso pessoal, pode ser para algum trabalho, enfim. Eu também não quero entrar muito em detalhes, porque eu acredito que quem veio para esse vídeo já sabe mais ou menos qual é o e-mail. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, podem botar nos comentários ou me mandar nas DMs das redes sociais que vocês tiverem, que eu respondo tudo direitinho. Talvez eu pense até em fazer um vídeo falando mais detalhes sobre esse tipo de ramo. Tá, então vamos lá. Primeira dica que eu posso dar pra você, que eu acredito que é uma dica de ouro. Defina o seu tipo de cliente. Tá, gente, eu sei que no começo, quando a gente quer ganhar pelo nosso trabalho, a gente acaba indo pra qualquer lado. Então, o dinheiro que chegar tá ótimo, não importa qual é o meu tipo de cliente. Porém, isso pode estar, mais te atrapalhando do que te ajudando. Porque, na verdade, quando você não sabe pra onde você quer ir, ou você acaba não indo pra nenhum lugar, ou nenhum lugar funciona pra você, sabe? Essa frase eu acabei de inventar, mas na minha cabeça fez muito sentido. Basicamente, quando você tem um tipo de cliente definido, e o que seria esse tipo de cliente? É como se fosse um padrão, um cliente padrão. Qual seria o cliente ideal para você, no ramo ideal para você? Então, definindo isso, você define o seu nicho, o que você quer vender, para quem você quer vender, e provavelmente vai. Eu acho que essa dica vai responder a maioria das suas perguntas, porque você vai pesquisar bastante sobre isso e você vai descobrir onde estão os seus clientes, o que eles consomem, que tipo de encomenda ele tá procurando agora. Então, assim, defina primeiro o seu tipo de cliente para saber o que você vai vender, para quem você vai vender, tá certo? Então, eu recomendo muito você fazer essa análise de persona. E eu vou dar mais um exemplo aqui. Por exemplo, é importante também você ver se o tipo de cliente que você está procurando bate com o tipo de artista que você é. Porque vamos supor que você é um artista que você ama fazer estéticas fofinhas, que nem eu. Você ama rosa, você ama fazer coisas com brilho. E aí você vai lá e começa a pegar encomenda só pra, não sei, RPG gótico. Sabe, não é um ramo ruim, mas não vai bater muito com o que você quer como artista. E isso pode gerar muitos problemas pra você, até um burnoutzinho, talvez, né? Então, assim, defina, procura, sabe, ver qual tipo de cliente você quer. E aí, o que vai fazer você escolher o tipo de cliente depende de você. Se é o valor que X tipo de cliente paga e você quer ganhar mais, ou se é a flexibilidade que outro tipo de cliente te traz, ou a demanda, né, que tem em algum outro nicho e tudo mais. Mas defina isso, que eu acho que vai te ajudar bastante no começo. Segunda dica, que é quase um puxão de orelha aqui que eu tenho para muitos artistas da comunidade. Esteja confiante no seu trabalho. Ai, isso aí é complicado, né, Anib? Como é que eu vou estar confiante? Gente, você não precisa se achar ou ser o Guilherme Freitas da vida, sabe? Mas o que eu falo quando eu estou tentando te dizer que é pra você se sentir confiante com o seu trabalho?
saiba vender o seu peixe, sabe? Não adianta você achar que você não é bom o suficiente, que você não tá pronto pra vender, que o povo não vai gostar do seu trabalho e você ir lá e querer vender, porque você vai acabar sim passando essa insegurança pros seus clientes, sabe? Então, constantemente eu vejo artistas postando em redes sociais coisas do tipo: ai, esse trabalho tá muito ruim, mas vou postar mesmo assim. Ai, vou postar isso aqui rapidão, odiei esse desenho, vou apagar depois, mas tá aí. Nossa, tomara que ninguém veja esse desenho aqui, né? Mas vou tá postando. Gente, se você tá criando um perfil com o objetivo de atrair clientes para comprar o seu produto, qual é a lógica que tem de você depreciar o seu trabalho para alguém ter interesse? Basicamente, gente, você tá querendo que as pessoas comprem por você com pena. Por pena, no caso. Então, assim, também não é válido, na minha opinião, pelo menos, você ficar postando coisas do tipo: nossa, ninguém compra comigo. Ai, por que o povo compra tanto com X artista e não compra comigo? Gente, pelo amor de Deus. Se você quer falar esse tipo de coisa, primeiramente, eu recomendo muito, não vá para a internet falar esse tipo de coisa se você tá querendo começar como um profissional no ramo, tá? Mas, se você insiste em postar esse tipo de coisa, faça uma conta pessoal privada sua e poste, sabe? Mas, assim, eu continuo acreditando que esse tipo de coisa, esse tipo de insegurança que a gente tem, você leva para o seu grupo de amigos íntimos. Você fala com um parceiro seu, com um familiar muito próximo seu, ou com o seu uso de pelúcia ali, ó, que nem meu ursinho ali, entendeu? Mas, assim, gente, tomem cuidado, tá? Se vocês querem atrair clientes, querem fazer da arte uma carreira sua, tomem cuidado com a imagem de vocês, tá bom? E terceira dica. Basicamente, eu acho que essa terceira dica se liga um pouco com a primeira dica que eu dei, sobre você saber que tipo de artista você é e que tipo de trabalho você quer atender e com que você se comunica melhor, né? Então, a terceira dica é: poste seus melhores trabalhos. Gente. Ai, Anib, então não é pra eu ficar postando o sketch que eu fiz do meu colega de sunga? Olha, você pode postar, né? Depende do ramo que você quer, depende do tipo de perfil. Se é um perfil mais descontraído e tudo mais, você pode postar seu amigo de sunga. Mas, se você é um artista que o seu foco por agora é um foco mais concentrado em ter clientes, eu recomendo que nós sejamos um pouquinho mais profissionais, pelo menos no começo, até a gente pegar uma intimidade ali com o nosso público, né? Principalmente nas redes sociais. Mas, no geral, essa é uma receita de bolo que funciona muito bem, tá? Se você quer trabalhar, como eu falei lá no começo, no ramo das artes fofinhas, você quer trabalhar ilustrando capas de livros de romance, vamos dizer assim. Mas quando a gente tá começando, né, quando a gente tá procurando cliente, como eu disse, o que aparecer, às vezes a gente tá pegando, tá? E isso é super válido porque a gente precisa de dinheiro, né? Então, às vezes a gente acaba pegando encomendas que divergem um pouco disso. Então vamos supor que você é um artista que o seu foco agora é ilustrar capa de livro de romance especificamente, porque você ama esse gênero. E daí um cliente chega pra você e pede pra você ilustrar o Optimus Prime pra ele. E aí você faz isso com maestria, você desenha o Optimus Prime, desenha muito bem. Mas aí você vai lá e posta no seu perfil profissional. O que vai acontecer? Se o seu Optimus Prime tá muito bom, basicamente outras pessoas que gostam também de robôs, que gostam desse gênero de mecha, vão procurar o seu perfil, porque, nossa, essa pessoa fez tal trabalho, ela vai conseguir fazer isso que eu tô querendo. E aí você começa a entender, tá entendendo o meu raciocínio? Você começa a atender mais e mais clientes que divergem totalmente do que você quer. Isso não quer dizer que é pra você negar esse tipo de trabalho, se você não quer, não precisa negar. Mas, se o seu objetivo é aquele tipo de trabalho e você quer alcançar, eu recomendaria evitar postar isso no seu portfólio, sabe? Da mesma forma que se você trabalhou com algo que você não gostou e você não quer nunca mais ilustrar aquele tipo de coisa, então não poste também, porque vai acontecer a mesma coisa, mais pessoas vão vir no seu perfil, você vai virar referência naquilo e não é exatamente o que a gente tá querendo por aqui, né? Mas enfim, isso também funciona para você manter o seu portfólio mais coeso, eu acho assim, sabe? Então não poste de tudo, não poste tudo que você faz o tempo inteiro, qualquer coisa, sem filtrar antes, sabe? Então evita ficar sobrecarregando as suas mídias sociais com
Claro, gente, que depende da mídia social, né? Eu tô citando, por exemplo, o Twitter da vida, um Instagram, mas, por exemplo, tem os stories do Instagram que funcionam de um jeito diferente. Eu tô falando de feed mesmo, sabe? Então, evita, por exemplo, ficar postando estudo que eu fiz hoje, aí estudo que eu fiz ontem, daí desenho que eu fiz na caderneta da escola. Isso aqui, geralmente, é um perfil profissional. Então, a gente tem que, infelizmente, dar uma filtrada mesmo, porque se fosse pra postar tudo, eu acho que nosso engajamento ia ser bem mais alto, se essas coisas realmente funcionassem, tá? E pra completar essa dica, acho uma coisa extremamente importante. Quando a gente não tem cliente ainda, sabe? Não fica dependendo de outras encomendas novas pra poder alimentar o seu perfil. Se o seu perfil... Se você não tá recebendo muitas encomendas por agora no seu perfil, invista em projetos pessoais seus. Às vezes, isso funciona até melhor do que postar apenas commissions de outros clientes. Porque as pessoas também gostam de ver o seu perfil como um artista. O que você tem para oferecer, o que você consegue criar sem ter um cliente ali mandando o que você precisa fazer, né? Ou ter uma referência. Então, alimenta o seu portfólio, alimenta as redes sociais com coisas suas, mas também coisas suas que você tem interesse em vender, sabe? Se você tem um interesse em vender modelos VTubers, pronto, faz um modelo VTuber de estudo, faz um modelo que você vai oferecer gratuitamente, por exemplo, faz algo para a comunidade do jeito que você quer, do jeito que você gosta e que vai gerar lucro no final. Porque essa parte também é importante, tá? Não adianta você falar, ai, eu gosto, então eu vou fazer só o que eu gosto. Eu quero vender pro ramo de RPG, mas eu gosto muito de OC. Então eu vou ficar só criando as OCs minhas que não tem nada a ver com o ramo que eu quero, mas eu gosto. Não, gente. O que eu vou falar agora pode ser um banho de água fria, mas por mais que você ame arte, o que eu acredito que se você escolher trabalhar com isso, você ama, não vai dar pra fazer tudo que você gosta sempre. Nós vamos pegar trabalhinhos que a gente não queria fazer. Falei que nem carioca agora, né? Trabalhinhos. Mas vai ter hora que você vai ter que fazer trabalho que você não gosta, que você não quer, que não condiz exatamente com o que você queria desenhar no dia, mas que tá no nicho que você escolheu. Então a gente vai ter que fazer, não tem jeito, tá? Então, assim, pensa o que o mercado tá querendo, o que o cliente tá procurando ultimamente, não só o que você gosta de fazer e tudo mais. Óbvio, é extremamente importante você conciliar isso e saber alinhar, sabe? Porque nós também somos humanos, né? É importante a gente ter essa divisão como artista, porque a gente acaba se diferenciando, cada artista é diferente de um outro. Tem a galera que gosta de fazer uma pintura mais seca, né? Uma pintura mais como Arcane da vida, que mostra as pinceladas. Tem outros artistas que gostam de fazer umas texturas de slime, tem outros artistas que gostam de fazer só chibi. Então, assim, é importante também você misturar um pouquinho as coisas que você gosta, mas sem exagerar. Você tem que pensar que o perfil não é seu, é um perfil do seu trabalho, tá? Claro. Isso, se você tá procurando clientes, né? Se você tá fazendo um perfil apenas artístico pra mostrar sua arte e tudo mais, não tem problema. Mas aí, por que você tá nesse vídeo então, né? E agora a quarta dica, que é a dica que vai realmente fazer você começar a vender mais e receber mais pedidos. Facilite todo o caminho do cliente. E o que isso quer dizer, gente? A gente tem que pensar que o nosso cliente é como se ele fosse alguém preguiçoso. Não literalmente preguiçoso, mas assim, quando você quer comprar um lanche no iFood, você geralmente vai em uma loja lá certinho, escolhe qual tipo de comida você quer, vê quais são as informações e você já sabe tudo certinho onde você tem que pedir, como é que vai chegar o negócio, onde que você faz o pagamento. E com as encomendas não é diferente, sabe? É importante você deixar tudo bem mastigado pro seu cliente. O cliente não tem que adivinhar como ele tem que chegar até você, o que ele tem que fazer, qual é o preço, qual é o seu preço, você desenha tal tipo de coisa? Então, gente, deixa tudo explicadinho. E como eu posso fazer isso, Anib? Olha, eu recomendo muito, e é realmente o que eu uso, e vários artistas da comunidade usam, que é o card. Você não precisa Você não precisa exatamente usar o card, existem outras plataformas que eu não sei muito bem como usar, então por isso que eu sempre recomendo o card, porque é o que eu aprendi a usar. Onde você pode unificar todas as suas informações, como preços. Se você é um artista que não trabalha com uma tabela de preços, o seu meio de contato, o que o cliente tem que fazer para fazer um orçamento com você, termos de serviço, que é algo extremamente importante, gente, quando a gente começa a trabalhar com encomenda. Façam termos de serviço, que são
regras que o seu cliente precisa cumprir, ou normas que você, como artista, está assegurando que o seu cliente, né, vai ter ali no processo da sua encomenda. Meios de contato também, como eu já citei, e outras informações. Eu, por exemplo, no meu, eu gosto muito de colocar a aba de feedbacks de antigos clientes. Isso é muito bom, porque quando é um cliente novo, né, principalmente quando o trabalho é digital, a pessoa não te conhece, é o primeiro contato dela com você. Então todo mundo tem medo de talvez estar dando o seu dinheiro para um estranho ali que vai pegar o seu dinheiro, sumir e nunca entregar nada. Então, quando tem o feedback dos outros clientes ali que já compraram com você, às vezes, se a comunidade for pequena, a pessoa pode até conhecer um daqueles clientes ali e aquilo passa mais confiança, porque você vê, nossa, sei lá, 20 pessoas compraram com essa pessoa e essas 20 tiveram uma boa experiência, vale a pena você colocar também, sabe? Você pode fazer essa coleta via DM mesmo com os seus clientes ou fazer um formulário para eles preencherem e você postar. E certifique-se também de deixar tudo isso visível, tá? Não adianta você ter um card bonitinho, você ter feito tudo direitinho, mas quando o cliente entra no seu perfil, ele não encontra esse link, ele não sabe sobre o que é o seu perfil. Então, assim, foca também nessa questão da organização do seu perfil, sabe? Não adianta de nada você ter tudo certinho. E aí, quando o cliente entrar lá no seu perfil, só vai ter, vamos citar o Twitter, por exemplo, só vai ter mídia de diva pop e meme do Bob Esponja. Então, você também não tá se ajudando, né? É importante você ter pelo menos um perfil que mostre ali o que você tá fazendo para vender, um portfólio legal. O portfólio, gente, não necessariamente é um Behance da vida. O próprio portfólio pode ser o seu próprio Twitter, o seu próprio Instagram, entendeu? A sua própria rede social que ele tá entrando ali em contato. Também é uma forma da pessoa dar uma pesquisada. Eu acho que é até mais... no ramo das commissions, é até mais funcional, porque a pessoa não precisa ir para um outro site, ela já tá ali, então é só ela ir nas mídias do seu perfil e ver os seus trabalhos e ela já consegue ter uma ideia. Gente, eu já tô morrendo de calor, pelo menos já estamos no final do vídeo, ó, o bigodinho dela suando. Quinta dica, e eu acho que é a última desse vídeo, seja profissional. É meio genérica, eu sei, essa dica pode ser extremamente geral, tipo, Bibi, como é que eu vou ser profissional? Mas o que eu tô querendo dizer com isso é você ter o mínimo de caráter como um profissional, como um adulto que está prestando um serviço. Eu acredito que você seja adulto, mas se você não for, eu acho que não tem problema. Você consegue ser ético mesmo sendo adolescente, tá? Eu falo isso porque eu comecei a trabalhar vendendo meus desenhozinhos por aí quando eu tinha acho que 16, 17 anos. E eu acho que nesses anos eu nunca dei calote em nenhum cliente, sabe? Mas o que eu tô querendo dizer com isso, ser profissional? Exatamente isso que eu citei da questão do calote. Gente, sejam educados e éticos. Eu sei que é muito óbvio, eu sei que eu posso estar pedindo algo, tipo, muito básico, mas aqui para algumas pessoas isso não é tão óbvio, sabe? Mas eu gostaria que você encarasse o seu trabalho como um trabalho, literalmente. Por mais que não seja assinado, você não tenha uma carteira assinada ali, você não abriu a sua empresa ainda com aquilo ali, nem tá te dando muito retorno, mas quem tá do outro lado, consumindo o seu serviço ou com interesse em consumir, é uma pessoa que trabalhou, pegou o dinheirinho dela e tá investindo em você, no seu trabalho, para ela. Então, assim, vamos ter o mínimo de respeito também. Eu acho que o máximo de respeito também é muito bom, sabe? Em ser educado, procure saber responder o seu cliente de uma forma legal, não precisa forçar a amizade, não precisa forçar a simpatia, mas também não precisa ser aquela pessoa seca, aquela pessoa grossa, muito enferrujada, sabe? Então, assim, por isso que eu sempre recomendo para os meus artistas, para os meus queridinhos do Twitter, procurem fazer cursos de especializações diferentes da área de você. Constantemente, artistas têm o hábito de só procurar fazer curso de ilustração, de animação, de design, teoria das cores, anatomia, nananã, e esquecem que para eles venderem, eles também têm que ter soft skills, sabe aquele negocinho, hard skills, soft skills, não sei o que lá? Isso realmente é importante quando a gente trabalha com isso. Soft skills são basicamente tudo que você tem a oferecer além do seu trabalho. Então, se você é uma pessoa simpática, se você é uma pessoa educada, se você é uma pessoa que responde rápido, que envia atualizações, sabe? Isso é extremamente
benéfico pra você e vai ser um diferencial muito grande. Porque, como eu falei, muitos artistas focam na parte técnica da coisa e esquecem da parte humana do trabalho, que é o atendimento ao cliente, sabe? Então, assim, quando você é um freelancer, o seu trabalho não vai ser só o suficiente. Você tem que também ser, sei lá, você tem que ser o chefe, você tem que ser o tesoureiro da sua empresa, vamos dizer assim, mesmo que você não tenha nada no papel. Vamos encarar isso como uma empresa. Você tem que ser a sua atendente, você tem que fazer todo o processo, seu social media. Então, assim, é importante a gente dar muita atenção para essa parte humana, tá? Porque um cliente, quando ele é bem atendido, ele vai te trazer outros clientes, ele vai voltar mais vezes. Então, assim, aquele negócio do boca a boca realmente funciona, sabe? Então, no geral, atenda bem seus clientes. Qualquer um. Pode ser o seu primeiro cliente, pode ser o seu 10º cliente, o seu 20º cliente. Todos têm que ter o mesmo atendimento, gente. Mas, geralmente, do básico, seja simpático, sem parecer que tá forçando amizade, tá? E depois, se você estabelecer uma amizade com o cliente, aí já é outra coisa. Você consegue, né, conhecer melhor a pessoa. Mas também, se eu pudesse dar uma pequena dica, uma dica bônus aqui, tenta não misturar muito a relação entre amigo e cliente, sabe? Porque, pelo menos o que eu vejo na comunidade, quando você mistura muito isso, você pode acabar comprometendo o seu profissional da coisa, sabe? Porque às vezes, como o cliente te vê como amigo, ele pode acabar te metendo em umas coisas que não tem muito a ver com o seu trabalho e você pode acabar se sujando também nesse processo, sabe? O que eu digo com isso? Fofoquinha, né? Picuinha, querendo te envolver em coisas que podem acabar sujando a sua imagem como profissional, sabe? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu pretendo trazer muito outros aqui pra vocês, falando sobre mais coisas e ensinando como fazer cada coisinha. Eu quero, inclusive, fazer um vídeo mostrando como fazer o card que eu citei pra vocês, como eu fiz o meu e dando dicas pro que vocês podem fazer, tá? E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você quer que eu faça um outro tipo de vídeo mais específico, fala aqui também. Se quer mais dicas, eu também trago. E é isso aqui. Se esse vídeo não tiver apoio, eu não volto nunca mais aqui. Ai, gente, brincadeira. Ou não também, né? Beijo, espero que vocês gostem. E tchau, tchau. Qualquer dúvida pode me chamar aqui nos comentários ou nas DMs. Me coloco ao dispor de vocês, tá? Só sejam educados, por favor. Tchau, tchau. Aqui, mamãezinha. Pede pra eles se inscreverem no canal. Pede, mamãe, pede, olha. Olha que coisa gostosa. Olha o buchinho dela, o buchinho.